Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é continuidade da videoaula anterior, onde usamos as figuras de linguagem. Então, vamos lá. Onde usamos as figuras de linguagem? Então, primeiro nós vamos relembrar o que é figura de linguagem, certo? As figuras de linguagem são recursos expressivos que exploram o sentido conotativo das palavras. Lembram do sentido conotativo? É o sentido figurado, né? Aquele que não é o sentido real das palavras. E a figura de linguagem, elas exploram esse sentido. Nós vimos, então, a comparação, que é a figura de linguagem que compara de forma explícita, usando aquelas palavrinhas como, que nem, feito, tão, quanto, né? A metáfora, que faz uma comparação implícita, ou seja, ela faz uma comparação sem mostrar que é uma comparação. Ela não usa essas expressões comparativas. A hipérbole, que indica um exagero. A personificação ou prosopopeia, que dá características animadas ou humanas a seres inanimados. A antítese, que usa palavras de sentidos opostos no mesmo trecho, né? Pode ser no mesmo verso, numa mesma estrofe, numa mesma linha, quando o texto for em prosa. E a ironia, que diz uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. As figuras de linguagem, elas são usadas principalmente em textos literários, como poema, letras de música, que são textos em verso, ou as narrativas, ensaios, teatros, que são textos em prosa, ou ainda em textos orais, em conversas, brincadeiras do dia a dia. As figuras de linguagem dificilmente são usadas em textos científicos, em textos acadêmicos, jornalísticos, textos jurídicos. Mas nós falamos que as figuras de linguagem são usadas em textos literários. E o que é texto literário? Os textos literários são textos mais artísticos. São textos escritos e publicados em livros como os poemas, as peças de teatro, os contos, crônicas, romances. De acordo com o jeito de escrever, o texto literário pode ser em verso, quando são escritos com versos e estrofes, e em prosa, quando são escritos com linhas e parágrafos. Percebeu a diferença entre os dois? E a palavra literalmente, você já ouviu essa expressão? A expressão literalmente significa de forma literal, ou seja, ao pé da letra, de verdade, mas deve ser usada somente quando o que falamos não está no sentido conotativo ou no sentido figurado. O uso dessa palavra está diretamente ligada com expressões figuradas. Vamos ver alguns exemplos. Erasmo vai entrar pelo cano, não quero nem ver. Esse entrar pelo cano significa que ele vai se dar mal, que ele vai receber uma bronca. Então, está usando uma figura de linguagem, está usando o sentido figurado. Mas quando eu uso Erasmo vai entrar pelo cano literalmente, que perigo! Esse literalmente está querendo dizer que entrar pelo cano não é figura de linguagem, não é conotativo, é de verdade. Então, ele vai entrar num cano de verdade. Numa outra frase, por exemplo, choveu muito e o rio encheu literalmente, está perigoso. Quando eu digo o rio encheu, tem alguma outra forma de o rio encher? É uma figura de linguagem? Ou eu estou falando que o rio encheu de verdade, encheu? Então, nesse caso, a palavra literalmente não se encaixa, porque o rio encheu não é uma figura de linguagem, não está no sentido conotativo, entenderam? Eu poderia colocar aqui que o rio encheu de verdade, o rio encheu muito, o rio encheu mesmo, mas eu não poderia colocar literalmente, porque a expressão o rio encheu não é uma figura de linguagem. Então, neste caso, não está correto, certo? Agora, quando eu digo que Erasmo vai entrar pelo cano literalmente, eu estou usando corretamente a expressão literalmente.
Vamos ver agora o que são as expressões idiomáticas. Na oralidade, as figuras de linguagem são bastante empregadas nas expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas, elas estão no nosso dia a dia, na fala. Entrar pelo cano é uma expressão idiomática. Então, as expressões idiomáticas são recursos da fala que também são usados na escrita, e essas expressões usam o sentido figurado das palavras e têm característica cultural ou até folclórica do povo. Isso significa que essas expressões não são compartilhadas com todos os povos que usam a língua portuguesa. Há expressões que são próprias aqui do Brasil, assim como vai ter expressões que são próprias de Portugal, que são próprias de Angola, Moçambique e dos outros países que falam a língua portuguesa. Essas expressões elas são encontradas na fala do dia a dia, no noticiário da TV, em jornais, no rádio, em discursos políticos, em filmes, em letras de músicas, na literatura, etc. Ou seja, em todos os lugares. Nós sempre usamos expressões idiomáticas. Vamos ver alguns exemplos, então? O texto a seguir ele foi feito especialmente para essa videoaula. Foi usado o máximo de expressões idiomáticas possíveis. Vejam só como ficou. Trabalho em grupo. Aderbal voltou para a sala e encontrou o grupo do trabalho conversando sobre jogo de futebol. Bom, pessoal, vamos deixar de conversa fiada e vamos focar no trabalho que temos para fazer. Olha, Aderbal, nós escolhemos esse vulcão. Vamos fazer uma maquete? Lá em casa tem isopor a dar com pau. Podemos fazer amanhã, sugeriu Penélope. Desculpa, pessoal, mas eu moro lá onde Judas perdeu as botas. Não vou poder ir na casa da Penélope, avisou Tamara, ao perceber que todos estavam concordando com a sugestão dada. Ah, então você pode fazer a pesquisa escrita sobre o vulcão, sugeriu Aderbal. Já vai ser uma mão na roda. Posso sim, confirmou Tamara. Faço a pesquisa na internet e escrevo o resumo seguindo as perguntas que o professor passou. Vou dar um pau e na próxima aula trago tudo impresso. Se você trouxer na próxima aula, Tamara, eu e o Marcos podemos fazer um cartaz com as palavras-chave. Nós também não vamos poder ir na Penélope. E isso ajuda a não trocar as bolas na hora da apresentação, falou Carmen. Só não pode ser um cartaz feito nas coxas, provocou Romeu. Vê se me erra, Romeu. Você é que sempre faz trabalho meia boca. Ok, não vamos perder a linha, apaziguou Aderbal. Olha só, então ficamos assim. Tamara faz a pesquisa na internet e faz o resumo. Carmen e Marcos fazem o cartaz para a apresentação. Romeu, Penélope e eu fazemos a maquete do vulcão. Combinado? Mas e a Annabelle? Aquela mala sem alça não está no nosso grupo? Quis saber Penélope. Está, mas ela faltou hoje, confirmou Aderbal. Amanhã falamos com ela. De repente, a Annabelle pode apresentar. Ela é boa de bico mesmo? Todos riram e então, decididos a arregaçar as mangas, escreveram numa folha os nomes, o tema e o que cada aluno iria fazer e seguiram até a mesa do professor para entregar as anotações. Voltando agora para ver as expressões idiomáticas. Nesse primeiro trecho, nós vamos ter conversa fiada. Vamos deixar de conversa fiada. Conversa fiada é uma expressão idiomática que a gente usa normalmente, né? A dar com pau. Tem isopor a dar com pau. Conversa fiada significa uma conversa sem importância, uma conversa à toa, um bate-papo. E a dar com pau quer dizer grande quantidade, muito, bastante. No segundo trecho que nós lemos, nós vamos ter onde Judas perdeu as botas. Mão na roda. Dar um pau. Observem que dar um pau é diferente de a dar com pau. É diferente a expressão, parece ser igual, mas o sentido é diferente. Onde Judas perdeu as botas tem a ideia de exagero, então quer dizer muito longe. Onde Judas
perdeu as botas quer dizer um lugar muito longe. Mão na roda quer dizer ajudar muito. Vai ser uma mão na roda, quer dizer, vai ajudar muito. Dar um pau é fazer logo, deixar tudo pronto em pouco tempo. Vou dar um pau e terminar isso. Vou fazer logo, vou deixar tudo pronto. Nesse próximo trecho, nós vamos ter trocar as bolas. Feito nas coxas. Vê se me erra. Meia boca. Perder a linha. Então, ó, trocar as bolas quer dizer atrapalhar-se. Isso ajuda a não trocar as bolas, quer dizer, a não se atrapalhar na hora da apresentação. Feito nas coxas quer dizer mal feito, feito sem capricho, feito de qualquer forma. Vê se me erra quer dizer deixe-me em paz, me deixa em paz. Perder a linha é perder a educação, ficar sem elegância. E meia boca também quer dizer mal feito, sem capricho. No último trecho, nós vamos ter as expressões mala sem alça, boa de bico e arregaçar as mangas. Mala sem alça quer dizer entediante, difícil de ser tolerado. Essa expressão vocês falam bastante e hoje em dia ela já até é reduzida só com mala, ele é um mala. Boa de bico quer dizer com boa conversa, convincente. E arregaçar as mangas é dar início a um trabalho ou uma atividade. Vamos arregaçar as mangas e fazer o trabalho. Todas essas expressões que nós analisamos são expressões idiomáticas da língua portuguesa que usamos aqui no Brasil. Lá na sala do Moodle, vocês vão ter um arquivo em PDF onde foram selecionadas 100 expressões idiomáticas. É claro que tem muito mais do que 100, mas lá tem 100 expressões idiomáticas para vocês darem uma olhada e se divertirem, certo? Agora, vamos organizar nosso aprendizado. Em seu caderno, você deve colocar a data e logo abaixo o título, onde usamos as figuras de linguagem. Então, você deve copiar e responder as perguntas abaixo. Assim, você terá um resumo do tema que estudamos. Então, vamos lá. O que são textos literários? O que é um texto em verso? O que é um texto em prosa? O que são expressões idiomáticas? E onde usamos as figuras de linguagem? Respondendo essas perguntas, vocês terão o resumo, uma anotação em seu caderno. Até mais, pessoal!